Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa live semanal aqui no Instagram. Para você que está nos assistindo, nos ouvindo, nos sentindo agora, basicamente acontece essa live semanal todo sábado às 9 da manhã no nosso Instagram. Não nos segue ainda? Vai lá no Instagram, Diego Mangabeira, para você ser notificado. Ativa as notificações, né, o sino, sei lá como que chama isso aí, né? Mas ativa para ser notificado em relação a as nossas notificações aqui do Instagram. Qualquer coisa, né, live, post novo, tudo que a gente fizer aqui é de extrema importância. E para você que nos acompanha aqui na Alquimia da Mente, que gosta do nosso trabalho, para não perder nenhuma novidade, tá? Bom dia, pessoal. Olá, tudo bem? Olá, pessoal. Vamos lá começar com o nosso tema de hoje. Eu quero falar com você sobre um tema, às vezes é meio polêmico, né? Tem gente que gosta de falar disso, tem gente que não gosta, mas é um ponto que a gente tem que falar, né? Porque muitas pessoas sofrem com isso, né? Sofrem com esse tema que a gente vai comentar hoje, que tem a ver com agradar, né? Agradar é algo que às vezes pode ser um problema para uns, às vezes para outras pessoas vai ser tranquilo, porque não tem muito a ver, né, com a forma que a pessoa ela age, né? Às vezes, Diego, eu já ajo naturalmente, eu não quero agradar, mas a gente sabe que no fundo, até culturalmente falando, até mesmo sistemas de crenças familiar, educacional, a gente pensa político, econômico, político partidário, minoria, grupo social, as pessoas tendem ao invés de pensar por si mesmas, né, não vamos pensar assim em relação à mentalidade, elas procuram às vezes um alicerce no externo, que é normal, né, é normal. Então, seria a primeira válvula aí de ajuda, né, que você vai procurar. Só que ao mesmo tempo, quanto mais você procura essa válvula de agradar os outros, de buscar, por exemplo, a gente pode dizer que seria aceitação, né? Você procura a aceitação dos outros para fazer o que você precisa fazer. E aí, a gente vai falar sobre uma série de fatores, né, que podem corroborar, que podem impactar isso. Mas o grande lance que eu quero comentar com você é só anotar o título aqui da live que vai te ajudar muito. Não tente agradar os outros, senão vai acabar não conquistando nada. Como assim? Então quer dizer que se eu for atrás de agradar todo mundo, procurar fazer o que os outros estão falando para eu fazer, eu não vou conquistar nada, Diego? Sim, a resposta é afirmativa. E eu vou explicar por quê durante essa live, durante esse podcast, durante esse vídeo. Bacana? Acho que o grande lance, assim, a dica que eu te dou, pega uma caneta, pega um lápis, pega um caderninho de ouro aí, né? O caderninho de ouro a gente chama aí, o caderno de anotações. Pode ser um Moleskine, pode ser um bloco de notas, um post-it, diário, o que você tiver aí na sua casa, no seu escritório. E vai fazendo anotação, porque vai ser de extrema importância você fazer essas anotações, porque daqui pra frente você vai entender que sobre esse tema em relação a agradar os outros, esse tema em relação a você ficar sempre esperando uma aceitação externa, você tem isso, né? Às vezes inconsciente, você acha que não, né? Não, Diego, isso aí não tem nada a ver comigo, eu sou uma pessoa que não busca aprovação externa, mas quando você tem uma oportunidade, sabe, de transformação, de fazer uma big change em inglês que a gente fala, né? Uma grande transformação dentro da sua vida, você costuma recuar, ou mesmo ficar estática, inerte, parado em relação ao que você está fazendo, e muitas vezes, na verdade, ao invés de você avançar vamos pensar naquele acontecimento, naquela situação, que seria a situação de transformação da sua vida, né, que seria algo sensacional, fantástico para você fazer, meio que você, peraí, acho que eu não estou preparada, eu não estou preparado, não sei se ainda eu tenho as condições, não tenho tempo, dinheiro, aí você cria objeções que nós falamos, né, subconscientes. Você começa a agir mais com emoção, não é bem assim, não era aquilo que eu precisava. E aí, independente de quando você estiver assistindo, de quando você estiver ouvindo ou sentindo a gente, isso vai te impactar, porque faz parte de você, né? A gente pode até falar sobre o mecanismo do medo, né? A gente tem vários vídeos, podcasts sobre isso, só procurar aí onde você tiver, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Deezer, onde você tiver, procura medo, né, dentro do nosso canal aqui do podcast, ou no YouTube, sei lá, onde você tiver, procura medo, você vai achar vários podcasts ou vídeos sobre isso, tá? Se você quiser se aprofundar mais sobre isso, tá? Mas o tema de hoje é mais sobre agradar, né? Então eu vou até pegar aqui, eu sempre faço a etimologia, né? Para quem não sabe o que é etimologia, é o estudo das palavras, né? E por que é tão importante a gente pegar o estudo das palavras? Porque toda palavra que a gente fala veio de um lugar, né? Primeiro é o conceito da humildade, né? A gente tem que entender que, na verdade, toda a língua portuguesa, né, que já foi língua dos reis, né, porque era muito difícil de aprender, ela veio de uma história. E essa história são os nossos antepassados, independente de onde viveram,
etnia, raça, religião, não tem nada a ver, né? Todos nós formamos uma mesma tribo terráquea, que a gente usa mais aqui, não é humana, é terráquea, porque nós fazemos parte de uma grande família galáctica, né? Então vamos lá. Da onde que vem basicamente o verbo, né, agradar? Estou vendo aqui, estou procurando. Aqui, beleza, achei. Agradar vem de gratus, né? Seria mais gratius, né? Gratius, que em latim significa agradável, agradecido, né? Mas, como qualquer língua, né, que nós temos ao longo da história da humanidade, que você tem que estudar a origem das palavras, o latim também veio de outras civilizações, né? E nesse caso, gratus, né, que vai dar origem ao agradar, veio de uma base indo-europeia. Não sei se você sabe, mas muitas palavras da língua portuguesa vieram de uma mistura, né? Pode ser até do anglo-saxônico, pode ser do árabe, né? Porque palavras que começam com al, né? Alface, alfafa, né? Vieram, né? Dessa perspectiva. El, né? Também, el, né? Elencar, por exemplo, né? Vem de el, né? Seria que também é árabe. E nesse caso de gratus veio de uma base indo-europeia, ou seja, naquela região que nós chamamos hoje de Índia, Irã, hoje, né? Iraque, Afeganistão, né? E assim por diante, que essa base indo-europeia é uma palavra que chama gur, né? Gratus vem de gur, né? E gur significa elogiar, dar as boas-vindas, né? Então, se a gente pensar o que agradar, né, de uma perspectiva etimológica, o estudo das palavras significa o que? Você elogiar, dar as boas-vindas para alguém, para uma situação. Então, nesse caso, por exemplo, né, quando você tenta agradar os outros, você quer sempre dar as boas-vindas, elogiar o que os outros estão falando. Isso é bom? Diego, isso é bom? Eu acho que isso é bom. Isso é bom. Só que, ao mesmo tempo, você sempre fazer isso é ruim. Se você só tenta agradar os outros, você só está buscando aceitação externa. E se você só está buscando aceitação interna, falta segurança interna. Falta autoestima. Falta autoconfiança. Né? Existe uma inexistência dentro de você. Você quer no outro, achar na situação, né? Às vezes até no relacionamento isso acontece muito. Marido, esposa, namorado, namorada, noivo, noiva, a pessoa que você está agora, você está buscando uma significação nele ou nela para algo que falta em você. Não é à toa, por exemplo, relacionamentos que começam assim: ah, mas eu quero que ele me complete, né? Eu quero que ela me complete. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ninguém vai te completar. Ninguém vai te corresponder no sentido de eu não sou 100%, eu sou 50% e ela é 50%. Né? Não é nesse sentido que funciona. Porque se existe uma falta dentro de você, existe escassez. Se existe escassez dentro de você, existe uma falta. Né? Então a gente pensa em frequência vibracional, você está aqui embaixo. Você acha que, na verdade, até no seu relacionamento, você não é o suficiente. Se você se acha que não é o suficiente, na maior parte das vezes, você vai achar que não tem características, qualidades, dons, atributos que você pode complementar com a outra pessoa. Né? Completar é diferente de complementar. Se você no seu relacionamento busca completar o outro, tá errado. Mas se você busca complementar, aí sim. Né? Porque a outra pessoa no seu relacionamento, ela não vai ser igual a você. Ela não vai dizer as mesmas coisas que você. Ela não vai concordar com as mesmas coisas que você. Ela veio de uma outra criação. Ela veio de outras vivências, experiências, sentimentos, emoções, pensamentos, o passado da pessoa que você está agora. E depende se você estiver solteira, solteiro, mas você pensa em relação aos seus antigos relacionamentos, imagina agora junto comigo, que cada um tem uma vivência. Né? E é assim que o universo funciona. O universo funciona nas diferenças, que é isso que a gente está conversando agora, só que ao mesmo tempo, Diego, o que eu tenho de comum com a outra pessoa? O que eu tenho de comum com o planeta? O que eu tenho de comum com um irmão, uma irmã intergaláctica, pleidiana, arturiana, que eu vejo espírito, Diego, né? Que aí no caso é outra dimensão, que você está vendo, uma outra realidade. Né? O que você tem de comum? O mesmo atributo que todos nós temos, que é a energia. Se todos nós temos o mesmo atributo que a energia, ou seja, nós temos uma semelhança. Por isso que eu não vou completar o outro já é. A outra já é. Ela não vai ser. Não é um tempo verbal no futuro, você já é.
Então, quando você encontra uma pessoa, independente se você vai concordar ou não, ela vai te complementar, ou seja, você tem algo que pode ajudar essa pessoa, como ela pode ter algo para te ajudar, né? Se não existe esse algo mútuo, a energia não vai bater, você vai perceber que é o conceito de antipatia, né, espiritual, vamos dizer assim. Você vai ver que na verdade não vai rolar, né? Porque existem vários atributos, aqui não é o intuito da live, é o mesmo do podcast ou do vídeo, mas você já deve ter percebido que com algumas pessoas, pode até colocar aqui nos comentários do podcast e do vídeo, tem algumas pessoas que você conversa, nossa, Diego, puta, Diego, nossa, eu consigo falar com ela, eu nem conhecia ela, eu nem conhecia ele, e fluiu. Eu nunca vi a pessoa na vida, eu tava lá às vezes no aeroporto, tava na rodoviária, tava esperando o metrô, tava esperando o ônibus, mototáxi, sei lá, eu tava num lugar lá, às vezes na banca de jornal, na livraria, padaria, e aí eu conversei com uma pessoa, caramba, a gente conversou, sei lá, 5 minutos, mas foi tão profundo, parece que eu conheci essa pessoa há milênios, né? Como o contrário também acontece, você conhece pessoas há anos, só que essas pessoas, se sabe, putz, eu não consigo mais. Parece que quando ela chega, quando ele chega, é meio que eu me sinto mal, é meio algo tóxico, é meio algo que na verdade me machuca. No fundo, eu não imagino mais compartilhando a minha vida com ele ou com ela, né? Isso acontece, né? Como eu te falei, é o conceito dessa antipatia, né? Então, é normal, né? Mas o grande lance que eu quero falar para você é, comece a pensar sobre isso, refletir sobre isso, usar o que? O neocórtex, começa a usar cognição, reflexão, né? Porque essa parte da filosofia, nós temos que ser mais filósofos em relação ao que nós estamos vivenciando. Não perca tanto tempo em relação a essa ferramenta que esse smartphone representa, ficando no Instagram o dia inteiro, ficando no YouTube, ficando no, sei lá, no TikTok, entendeu? Comece a ler mais livros, comece a estudar, comece a viajar, comece a conhecer pessoas, né? E quanto mais você fizer isso, mais você vai entender que quem é completo, né, que sente, né, muito mais do que dizer, eu sou completo, Diego, é você sentir isso. Porque quando você está completa, quando você está completo, você não está buscando no outro algo que você já tem, né? Então, quando você tem esse bate-papo com uma pessoa que não quer também agradar todo mundo, putz, flui, né? Como mágica, né? O pessoal chama que é milagre, né? Mas não é que é milagre, esse é o conceito da lei natural, né? Que a gente ensina aqui a respeito das antigas civilizações. É uma lei que nunca vai deixar de existir, ela foi, e será. Então, assim, você consegue ajudar as pessoas, você consegue fluir a sua vida, você consegue dar movimento ao que você precisa, porque as coisas elas são assim. E quanto mais você percebe esse movimento, que a gente pode dizer, nesse caso na alquimia, é o movimento da água, né? Então eu vou pegar aqui no caso uma garrafa, né? Eu tô com uma garrafa de água, né? Vocês sabem que eu falo muito aqui. Para quem conhece, me conhece, até pessoalmente sabe disso. Então, tem água aqui, né? Então, o que a água faz? Ela se adapta, no caso, a essa garrafa. Eu vou ter aqui meu própolis, né? Poderoso, né? Vou estar aqui, ó. Então, ele se adapta a esse frasquinho, né? E assim por diante. A um bule de café, a um bule de chá, a uma panela de pressão, a um rio, a um oceano. Então, assim, esse elemental da água, né? Esse elemento alquímico da água, te dá o quê? Flexibilidade, ser mais dinâmico em relação a isso, ao invés de você sempre buscar a aprovação do outro, né? E tem uma série de fatores que, na verdade, vão te fazer pensar que você tem que agradar os outros, né? Eu vou falar, por exemplo, da parte cultural, né? Vamos pensar, eu sou brasileiro, né? Você pode ser que seja brasileira, pode ser que não, mas ao mesmo tempo você fala português, provavelmente você está me compreendendo, né? Talvez você está me assistindo agora e não está me entendendo nada. A gente pode até falar inglês aqui, espanhol, para você tentar me entender. Mas você me compreende, você está me ouvindo, então você vai o quê? Vai ter o tímpano, você vai ter os três menores ossículos do nosso corpo, né? O estribo, a bigorna e o martelo. E tu vai ter o nervo auditivo, esse nervo auditivo vai para o cérebro, que vai corresponder a uma série de mensagens, né, neurais, vamos dizer assim, e consequentemente vai formar imagens, vai formar um tipo de significação que você já conhece. Por isso você está me compreendendo, né? Que o seu cérebro está trabalhando agora. Eu tô falando aqui pra você, então, ou seja, tem ar passando através das minhas cordas vocais. Essas cordas vocais, elas são, né? Não sei se você já viu o vídeo, mas, né? Elas são como se fossem tecidos, né? E aí esses tecidos o que? Fazem o tom de voz, né? Fazem, na verdade, a entonação, fazem, na verdade, a forma que eu converso com você, que eu tô falando com você, e eu estou expressando através desse ar que está saindo, que você compreende como voz, né? Então, assim, isso é a perfeição, isso é a lei do natural, né?
Então, quanto mais você percebe como as coisas funcionam, geometria sagrada, né? Então, assim, ontem eu terminei um curso de geometria sagrada com um grande mentor nosso, né, Robert Edward Grant. Recomendo demais, né, o trabalho dele, já falei mais para vocês. Para quem quer da academia da Alquimia da Mente, aí sabe que tem um módulo que eu falo só de geometria sagrada. Para quem quer saber mais sobre geometria sagrada, se inscreve aí na Alquimia, tem na lista de espera, né? Procura aí no Google academia da alquimia da mente.com.br para você saber mais informações sobre o curso. Mas o grande lance é, tudo é simétrico, tudo é geométrico, tudo é matemático. E quando você começa a entender isso, quando você nessa equação, né, da sua vida, Diego, eu sinto que eu preciso corresponder a alguém, né? O que acontece? Alguma coisa você aprendeu em relação à sua cultura que, na verdade, você tem que agradar. Então, quando a gente pensa em várias culturas mundiais, globais, você percebe que a cultura brasileira ela é uma cultura mais aberta, ela é uma cultura que é muito receptiva. O que eu quero dizer com isso? É uma cultura que é muito friendly, né, amigável, vamos dizer assim. Só que, ao mesmo tempo, tem que também ter um freio de mão, né? Porque se você só tenta agradar os outros, e os outros não tem que te agradar também? Sim, né? É uma via de mão dupla. Se você só está se doando e a outra pessoa não está se doando, você tem o quê? Uma equação não que é matemática, vai dar negativo isso aí. Né? Até no seu relacionamento, a sua amizade, a forma do seu trabalho, né? Porque não tem como sustentar isso por muito tempo. No longo prazo, isso se torna incipiente, não tem, vamos falar, recursos para isso dar certo. Mas, ao mesmo tempo, se você sente que a outra pessoa do seu lado está correspondendo a você, está te entendendo, está se doando tanto quanto você tem o quê? Uma equiparação. É uma equação matemática perfeita, equilíbrio, balanceamento, geometria sagrada. Na geometria sagrada, por exemplo, não existe nada que é menor ou maior. Na verdade, tudo é. Né? Por isso que é tão importante você entender. Às vezes as pessoas acham estudar pirâmide, estudar círculo, estudar quadrado, estudar octaedro, dodecaedro, é algo fora de comum. Diego, isso aí é muito chato, não tem nada a ver com a minha vida. Né? Por isso que quando você aprendeu matemática, quando você aprendeu língua portuguesa, quando você aprendeu, sei lá, ciências na escola, provavelmente às vezes você não gostou. Né? Principalmente matemática. Não, Diego, eu tenho trauma de Bhaskara, eu tenho trauma de equação, equação de primeiro grau, equação de segundo grau, eu tenho trauma disso. Por que você tem trauma? Porque quem te ensinou, provavelmente, professor, professora, quem foi, né? E vamos reconhecer o trabalho, ela é né, professora, professor, talvez não tinha paixão. Não tinha paixão em relação ao que ela estava falando. Ou mesmo, ela desconhece, às vezes, os mistérios que reverberam dentro da nossa própria humanidade, né? Os segredos das antigas civilizações, que até hoje o pessoal não gosta de falar, os arqueologistas não gostam de negar o paradigma atual. Né? O que é o paradigma atual? Que nós fomos criados, sei lá, no máximo 10.000 antes de Cristo, né? Que nós viemos das cavernas. Essa é a história que foi contada para você. E se isso não aconteceu? E se esse paradigma é mentira? É fake news, né? E se esse paradigma, na verdade, revela um novo paradigma, né? Que aí você, quanto mais você procura pessoas, eu recomendei já pra vocês, tem no Netflix, eu falei pra vocês, deixa eu falar aqui de novo, esqueci agora como que tá aqui. Pra quem tem Netflix, mas procura na internet, você vai achar, tem um seriado sobre isso que pode te ajudar bastante, que é do Graham Hancock. Não tô ganhando nada, tá? Não tô ganhando nada. Não tem merchandise. Netflix, paga nós aqui. O documentário do Graham Hancock, que é Revelações Pré-Históricas, que é um documentário para você assistir hoje, com a esposa, com o marido, namorada, sozinho, né? Pega o seu celular, pega Smart TV, computador, onde você estiver, vai assistir isso aí que vai te ajudar bastante para você ver que quanto uma pessoa muda a forma que está vendo as coisas, você começa a ver o mundo, a energia, os seus pensamentos, as suas emoções de uma outra maneira. Então uma pessoa que se abre, né? Então, eu vou repetir de novo, né? Revelações pré-históricas, do Graham Hancock, tá? Então quanto mais você se abre, quanto mais você procura respostas, menos você tenta agradar os outros. Porque você sabe que quando eu sou, em minha essência, então a gente foca muito no coração, né? As antigas civilizações conheciam o coração como elemento fogo, né? Então o fogo seu, né, abrasador, que pensa, é a neurociência do coração, a gente ensina isso aqui através dos nossos estudos. Quanto mais você domina esse fogo, ao invés de achar que o coração é só romântico, não. Esse aí foi romantizado, né? Como o pessoal romantiza a política, romantiza a economia, romantiza as pessoas ao redor, né? Pisa no chão, precisa do elemento terra, pisa no chão. Para de viajar, para de querer só o mundo de Nárnia. Querer que o mundo seja bonito e pacífico e é assim que tem que ser, né? Tem pessoas que não querem,
tem pessoas que não querem. Então, assim, pisa no chão, né? A gente tem que se unir. A humanidade unida é imbatível. Então, quanto mais você descobre esses segredos das antigas civilizações, fica mais fácil de você compreender, inclusive, por que você está querendo agradar todo mundo. Né? Porque, basicamente, o quê? Talvez, subconscientemente, você teve uma crença limitante, um trauma do passado com seus pais, ou mesmo algum parente, ou mesmo uma experiência sua individual, que você viu que se você ir sozinha ou fazer as coisas do seu jeito, eu não vou conquistar nada, né? Entendeu? Assim, você começou a receber bombardear, né? Bombardearam você que, olha, você tem que fazer as coisas sempre acompanhadas, sempre tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ou seja, processo, processo, processo. Se não for desse jeito, você não vai ser feliz. Se não for desse jeito, você não vai ser próspera. Se você não fizer desse jeito, você não vai ser rica, não vai ser rico. E aí o que acontece? Você começou a seguir essa cartilha, essa lei que foi te ensinada, esse decreto que foi te ensinado. Subconscientemente você às vezes não lembra, mas aconteceu dentro da sua vida. E hoje você repete a mesma cartilha lá do passado. Mas o que acontece? Essa cartilha é falsa. É uma cartilha que te ensinaram, não é a cartilha sua. Não é a sua agenda. A gente gosta de usar aqui na Alquimia da Mente a palavra agenda, né? Porque se você não está vivendo a sua agenda, alguém está usando a agenda de alguém, ou mesmo a gente fala da matrix mental, da velha ordem mundial, da nova ordem mundial, para você não seguir a sua agenda. Então tá sempre no medo, na escassez, não, escassez de recursos minerais, é o medo de acontecer uma recessão, é o medo de uma crise econômica, é sempre no medo, né? Então, frequências vibracionais baixas, né? Ondas eletromagnéticas baixas, ou seja, você está mal, que pode levar a depressão, estresse, tristeza, falta de propósito, né? Você sente, pô, Diego, eu nem sei o que eu vim para fazer, o que eu tenho que fazer. Você sente um lixo, porque você acha que, na verdade, não merece, né? Então, essa coisa do não merecimento, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, a vida é assim mesmo, a vida é sofrimento, eu vim para cá, é pecado, é provas e expiações. Você começa o quê? A dar elementos para que os outros te digam aquilo que você deve fazer. Mas qual que é o problema disso? E você? Eu quero ouvir sua voz. Eu quero ouvir o seu clamor. Eu quero ouvir você falando com as suas palavras. E o que acontece na maior parte das vezes com as pessoas, e subconscientemente, elas estão repetindo palavras que foram ensinadas, programadas na mente por outras pessoas. Esse é o problema. E quando você tenta agradar todo mundo, você está repetindo o que te ensinaram. Não aquilo que você é em essência. Em essência, você é. Você não precisa de algo para ser, você já é. Você não precisa de dinheiro para provar que você é rica. Tanto que quem... como que é? Que ostenta, certo. O verbo ostentar, né? Pessoas que ostentam, ficam passando de carro na rua para dizer que tá com o carro importado, novo, fica mostrando a casa, fica mostrando, sabe, para os outros nas redes sociais. Essa pessoa, no fundo, ela não é rica. Quanto mais você estuda os mistérios, até mesmo da riqueza, da fortuna, eu adoro essa palavra, né? Os romanos utilizavam muito esse conceito da deusa da fortuna. Você pode até procurar depois no Google, você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Mas o que é fortuna? A fortuna é dinheiro, Diego, né? O pessoal costuma sempre falar que é dinheiro. Mas cuidado, você que só fala de dinheiro, porque você não vai ter dinheiro. Porque a fortuna se caracteriza por essa habilidade, por esse atributo de você atrair, que seria o que a gente conhece hoje como a lei da atração, mas é o conceito de você atrair, você atrai mesmo. Você é um imã magnético. Porque a fortuna não é apenas só dinheiro, mas é o conhecimento, a sabedoria que você tem que ter ao lidar com dinheiro mesmo sem dinheiro. Ao lidar, por exemplo, com uma situação difícil, negativa, e saber como lidar com isso de uma melhor forma. É saber lidar com os não da vida e você conseguir reagir sempre para cima e para frente. Né? Por isso que, na maior parte das vezes que você quer agradar os outros, você tem medo de ser diferente. Já parou para pensar nisso? Quando você não tenta, não quer, por exemplo, às vezes tem gente que não consegue, né? Diego, eu não consigo não agradar os outros. Por quê? Você tem medo de você. Porque a partir do momento que você admite quem é você, né? Admite o que você faz, quem você é em essência. Olha, eu gosto de quântica, de física quântica, eu gosto de neurociência, eu gosto de alquimia da mente, eu gosto daquele cara lá que fica falando alto comigo lá no podcast, no vídeo, ou eu já sou aluno dele em algum curso. Eu gosto dele porque ele fala comigo, né? E às vezes o pessoal fala assim com a gente. O pessoal que é aluno, aluna sabe do que eu tô falando. Mas o que acontece? Você sente dentro de você que, putz, eu tenho um chamado, sabe?
E não é um qualquer chamado, não um chamado pequeno ou grande, é um chamado gigantesco. E eu sei que todo dia eu sou chamado para fazer algo diferente. E quando esse chamado vem, ele vem. Só que ao mesmo tempo, o que acontece com você? Você foi ensinada a procrastinar. Né? Você foi procrastinado que, é fim de semana, é feriado, é carnaval, é 7 de setembro, né? 4 de julho do Independence Day, né, nos Estados Unidos. Aí é feriado no país que você tá. Então assim, você foi ensinado que os feriados, fim de semana, né, eles correspondem a algo que na verdade você não tem que fazer nada. E isso, na verdade, passou para você, isso em várias camadas, né, são pensamentais, que você tem esse tempo que você não vai fazer nada. Férias, pior coisa. Né? Diego, mas não tem que descansar? Tem, mas não é só descansar. Porque tem gente que está sobrevivendo, não está vivendo, que está só querendo final de semana. Não vê a hora de chegar sexta-feira. Né? E pode ser o seu caso. Você não vê a hora de dar sexta-feira, 5 da tarde, né, para você que está nos Estados Unidos, ou mesmo no seu país aí, né, que nos acompanha, gratidão aí você que nos acompanha em mais de 80 países, alunos nós temos e alunas em mais de 80 países desse mundão de meu Deus, do universo, que é maravilhoso, né? Ou mesmo você sai às 6 da tarde, né, no seu país aí, no Brasil, qualquer outro país, que aí no caso, putz, não vi a hora de dar 6 horas, não vi a hora de dar 5 horas para sair do trabalho. Isso é uma vida de merda, né? Desculpa com perdão na palavra, mas é uma vida de merda. Né? Você está esperando chegar um horário para dizer, putz, agora eu tô feliz. Entendeu? Várias pessoas estão fazendo a mesma pergunta. Será que é só desse jeito que na verdade eu vou ser próspera? Será que só desse jeito que eu vou ser rica? Será que só desse jeito que eu vou ser feliz? O que você está construindo? Uma pessoa que não agrada os outros está fazendo o que eu estou falando que tem que fazer. Uma pessoa que não está fazendo por ela, não está fazendo por ele. Você está fazendo tudo pelos outros. Está agradando tudo. Só que ao mesmo tempo, para quem que você não está agradando no processo? Você. No longo prazo, meu amigo, minha amiga, quando você, na verdade, não agrada a si mesma, a si mesmo, o que vai acontecer com você? Né? Vamos falar. Né? Biologicamente, bioquimicamente, o que você vai produzir? Hormônios que não são tão positivos. Né? Você vai produzir o que mais? Cortisol, né? O hormônio do estresse, aqui na amígdala cerebral. O que vai acontecer com o aumento do estresse dentro do seu organismo? Você vai alterar o que nós podemos dizer da homeostase. O que é homeostase? O equilíbrio das células. Né? A lei natural, ela prega... A lei natural, o que é? A lei do universo, né? Mas a lei natural tem a ver com a nossa linha ocultista, né? Aqui. A lei natural prega o quê? Que tudo entra no balanceamento. Não existe equilíbrio. Esquece essa palavra. Né? Porque você acha que equilíbrio é uma balança igualitária. Tanto que o pessoal aí dos movimentos sociais, de minoria, não entendem isso. Porque a desigualdade não é só econômica. A desigualdade é em todas as esferas. Né? Talvez eu acho que o curso melhor para a gente ensinar isso para quem quer saber sobre isso é o método Hércules. Né? No Hércules a gente fala das 5 riquezas da prosperidade. Que é a riqueza física, mental, espiritual, energética, emocional e material financeira. Então essas são as desigualdades ou igualdades. Mas isso tem a ver com a sociedade só? Não, tem a ver comigo. Né? E quando, na verdade, você só está focando em agradar os outros, falta isso dentro de você. No longo prazo, né, com esse estresse, o que vai acontecer? Você vai alterar essa homeostase. Você vai alterar o quê? Esse equilíbrio, esse balanceamento. Né? Esse balanceamento das células. Né? Consequentemente, se não tiver balanceamento, o que vai acontecer com você? Você vai mudar o seu sistema nervoso. Né? O sistema nervoso, ele tem uma série de fases. A gente pode dizer, não que fases, mas, por exemplo, o sistema nervoso autônomo que você tem, na maior parte das vezes ele vai estar parasimpático. Né? Que seria algo como se fosse em descanso, vamos dizer assim. Né? Seria como se fosse no exército, né? Você vai lá jurar a bandeira, ou mesmo você vai cantar o hino, né? Então você coloca a mão para trás, assim, que é a posição de descanso. Seria nesse conceito. Só que ao mesmo tempo, quanto mais estresse, a Elizabeth aqui, ó, excelente método Hércules, super indico. Gratidão, querida. Para quem quer fazer o Hércules aí, é só acessar diegomangabeira.com.br/cursos. Bacana? E aí, no caso, quando você tem muito estresse, você vai alterar o seu parasimpático,
meio que naturalmente, porque você está produzindo mais cortisol, porque você está querendo, né? Você está produzindo isso, é uma decisão sua, não é seu corpo que está produzindo. Você, sua mente, vem antes do corpo. E o espírito vem antes da mente, né? Então, espiritual, mente e corpo, essa é a ordem. E aí o que acontece? Você vai ir para o simpático. O que o simpático vai acontecer com as suas células? Você vai ficar numa posição, ao invés de descanso, né, que seria o quê? Como se fosse prontidão, né? Seria como se tivesse continência. O que é? Você está preparado para a guerra. Né? Então você vai ver palpitações, taquicardia no seu coração, vai acelerar. Né? Isso tem a ver também com uma escala espiritual, porque às vezes o pessoal sente isso, vai para ver pressão, não tem nada de diferente. Já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com você. Você vai ver a pressão lá, vai no bombeiro, vai no hospital, na farmácia da esquina aí, vai ver a pressão, não tem nada de errado, mas você está sentindo taquicardia. Né? E é difícil, às vezes, o médico, né, materialista, te explicar, né? Porque ele vai te passar o remédio, mas não vai querer saber o que você está passando. Fora isso, você vai sentir, os sentidos eles não vão estar mais acurados. Você não vai sentir uma facilidade de entender o que está acontecendo com você. A sua pupila, né? Então, o seu olho, né? Então, por exemplo, eu tenho olhos castanhos claros, né? Então, você vai ter o que? A pupila. Né? O que vai acontecer? Ela vai saltar, ela vai aumentar. E quando, na verdade, a pupila aumenta, o que? É a posição do que? De entrar mais luz, né? Então, nesse caso, entrar mais luz na minha retina para eu conseguir fazer as imagens no nervo óptico, né? Chegarem aqui no occipital, para eu conseguir transmitir mais informações e transmitir mais imagens. Então, ou seja, estou preparado. Fora isso, eu vou sentir mais medo. Eu vou sentir mais ansiedade. Isso é normal, é o simpático, porque você está se preparando para fugir. Fora isso, né, nas extremidades do seu corpo, né, você vai sentir às vezes os inversos. Você vai sentir tanto formigamento, que pode ser esfriar as extremidades, do pé também, né? Não vou mostrar meu pé, né, gente? Mas imagina que o pé vai acontecer a mesma coisa. Ou mesmo vai aquecer, então você vai começar a suar, depende de pessoa para pessoa. Sistema digestivo, você não vai conseguir comer, você não vai ter fome. Se você comer, às vezes você pode ter diarreia, você pode vomitar. Ou seja, seu organismo está preparado para segura aí, não é o momento de comer, para se preparar, para fugir. As gônadas, né? Então a gente fala, né, por exemplo, masculina e feminina, né, no caso, os órgãos reprodutores. Você vai sentir o quê? Que não vai ter vontade, não vai funcionar, né, que a gente fala. Mas o que acontece? Você está estressado, então ali, né, o sistema reprodutor, ele não vai funcionar, porque na verdade não é isso que está buscando agora, você está precisando fugir. Né? Além disso, fazer xixi, né, uretra, você não vai conseguir também fazer direito, porque aí até mesmo incontinência, né, você não vai conseguir fazer certo. Fora isso, as suas pernas, músculos, sistema nervoso, você não vai ter uma harmonia, você vai sentir como se estivesse tremendo. Pode dar ataque de pânico? Pode dar ataque de pânico. Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que você está querendo agradar os outros e não está querendo te agradar, é tudo isso que vai acontecer com você. Fisicamente, biologicamente, bioquimicamente, alquimicamente. Né? Você vai alterado para o simpático e se você não voltar, ou seja, se acalmar, fazer uma meditação, relaxar, tomar um suco de maracujá para relaxar, né, que é importante, né? Dar uma parada, o seu corpo ele vai para o extremo. Por isso que tem tanta gente doente hoje, né? E é engraçado porque hoje nós vivemos numa sociedade, num mundo terráqueo, materialista, que preza por pessoas doentes. E pessoas que prezam pela saúde preventiva, que é o que eu estou falando para você. É fazer antes de tomar vacina, antes de tomar remédio, medicamento. Não, isso aí é o final. Né? Se precisar, em casos. Porque a gente tem ervas, a gente tem plantas, a gente tem aromaterapia, a gente tem, por exemplo, reiki, a gente tem quantas, né, terapias holísticas que você conhece. Tem muita coisa para te ajudar. Mas aí o que acontece? Se você permanecer nesse estágio, é ruim para você, pode dar um treco, pode acontecer alguma coisa. Mas quando você restabelece essa conexão interior, espiritual, mental, física, aí você volta de novo para simpático, descanso. E aí, no caso, eu estou em sintonia com a minha intuição, eu estou em sintonia comigo, e na verdade eu sei o que eu tenho que fazer. Por isso que é importante. Agradar os outros é muito mais profundo do que você imagina. Não se trata apenas de dizer amém, amém para os outros, mas se trata da sua própria saúde. Entendeu? Não é só saúde física,
mental, espiritual, energética, emocional e material financeira. Por isso que pessoas que têm muito dinheiro, elas são muito pacientes. Ah, Diego, mas eu tô faltando dinheiro. Sim, tá faltando, mas isso é o fruto. Muda a raiz dessa árvore que é você. Entendeu? Muda a raiz. Quando você muda a raiz da sua vida, de quem é você, você muda o fruto. Entendeu? Paciência, treinar isso. Ah, Diego, mas é difícil. Não tô dizendo que é fácil. Às vezes as pessoas elas detêm uma percepção errada de como a vida é. Né? Não é fácil para ninguém. Ah, Diego, para algumas pessoas parece que a pessoa nasceu em berço de ouro, né? E aí, no caso, você vai começar a continuar a acreditar nisso, entendeu? E aí, no caso, de novo, você caiu na matrix mental. De novo, você vai acreditar que, na verdade, você é fraca. De novo, você vai achar que é escasso, vitimista, que, na verdade, você não é um ser espiritual dotado de inúmeras qualidades. E, novamente, você vai dar amém, amém para o sistema que adora fazer isso com as pessoas. Ou seja, que nem a eu vou finalizar agora. Que nem a Ouroboros, que é um símbolo, né, esotérico, oculto, que nós utilizamos aqui na Alquimia da Mente, que é a serpente comendo a própria cauda, assim também é a sua vida. O fim é o começo. O começo é o fim. Talvez hoje, nesse dia de hoje, que você está me assistindo, me escutando, né, sentindo o que eu estou falando, tu vai dar o verdadeiro mérito para você e parar de querer agradar os outros. Entender que agradar os outros vai te fazer mal. Não estou dizendo que você não deve elogiar, não deve apreciar também o que as outras pessoas fazem. Não é esse o intuito. Mas se você permanecer nesse estágio durante toda a sua vida, quem mais vai sofrer não é a outra pessoa. A pessoa nem vai sentir. Quem mais vai sofrer é você. E a gente aqui na Alquimia da Mente não deseja que você mais sofra, porque não faz sentido o sofrimento. Né? Faz sentido você sentir o que é uma dor? Faz. Mas permanecer na dor já é uma decisão sua. Né? Por isso que é tão importante entender a dualidade, polaridades, né? Então, hermetismo, alquimia. Né? E para você que quer se aprofundar mais sobre esses mistérios, acessa aí diegomangabeira.com.br/cursos. Pessoal, eu vou abrir agora para algumas perguntas. Se você tiver perguntas, coloca aqui nesse boxzinho aqui que tem de interrogação. Vou procurar aqui, acho que não tem nenhuma. Mas coloca agora aqui que eu vou abrir para perguntas. Enquanto isso, eu vou beber uma água aqui. Se não tiver perguntas, também tudo bem. A gente vai finalizar aqui. Pessoal da Alquimia da Mente aí, da Academia da Alquimia da Mente, eu vou puxar depois daqui o nosso checkpoint, tá? Lá no nosso grupo do Telegram. Deixa eu só ver aqui se está tudo certo. Eu acho que não tem pergunta, né? Tá bom, pessoal, então eu vou finalizar aqui. Quero agradecer a sua participação, a você que passou, ou mesmo está escutando agora a gente. E reforçar o nosso convite. Então, todo sábado, 9 da manhã, acontece a nossa live semanal no Instagram, né? Se você não nos segue ainda, procura lá Diego Mangabeira e ativa as notificações, né? Porque basicamente você vai ser informado. Opa, peraí, eu acho que chegou uma pergunta. Aqui, ó. Opa, o Tiagão, tudo bem? Vamos lá. Uma pergunta aqui. Obrigado, Elizabeth. Obrigado, querida. O Thiago perguntou pra gente, né? O que fazer quando estamos sem ideias e tudo nos move... Acho que não puxou aqui. Nos move para a procrastinação. Né? É essa pergunta. Então, vamos lá. Imagina que... É uma pergunta que está fora um pouquinho do nosso tema, mas eu vou responder de qualquer maneira, tá? Imagina que quando a gente não tem ideias ou mesmo procrastina, não significa que nós somos preguiçosos e não significa que nós não temos as competências para resolver aquilo. Significa, muitas vezes, na verdade, eu poderia dizer 97% das vezes, por que você procrastina, por que na verdade você está sem ideia, é que aquilo não faz sentido para você. Entendeu? Aquilo não faz sentido. Mas aí que tá. Você tem que entender de duas maneiras. Não faz sentido o quê? Você não vai fazer isso pro resto da sua vida, mas você tem que fazer. Né? Aí entra a diferença, que isso eu já falei em várias lives, né, em vários podcasts e vários vídeos. Cuidado com pessoas que, na verdade, querem uma espiritualidade infantil. Né? O que é uma espiritualidade infantil? Que tudo é maravilhoso,
arco-íris, que na verdade tudo na verdade é tudo certinho, que na verdade tudo na verdade tem que ser na ordem, né? Tem o caos também, né? E quando você tem uma espiritualidade madura, uma espiritualidade adulta, você vai ter que fazer coisas as quais você não gosta de fazer. Porque você tem que fazer. Essa é a diferença entre uma criança espiritual e um adulto espiritual. E aqui não tem a ver com idade, né? Não tem a ver com idade nesta existência. Porque você foi ensinada que só existe essa vida, que foi ensinada que só existe essa realidade, que não existem seres, né, intergalácticos, que o mundo, o homem nasceu da caverna, que é isso e acabou, né? Não, meu amigo, minha amiga. Existem infinitas possibilidades. Nós vivemos num mundo abundante. O homem, né, o ser humano, o ser terráqueo, ele não altera o todo. O todo altera o ser humano terráqueo. Nós seguimos a mesma lei natural que um ser de Vênus, um ser que viveu em Atlântida, que está vivendo em Atlântida em outra realidade, ou mesmo um arturiano, um pleidiano, ou mesmo um ser de outras dimensões, está vivenciando. É a mesma lei. O que falta para você que procrastina, você está sem ideias, é que o dia de hoje é um dia atípico. Você não está motivado, então, pô, faz uma coisa diferente. Mas amanhã você vai estar, ou mesmo hoje mesmo. Porque às vezes, eu sempre falo isso, a gente vai ter uma série de vídeos e podcast que a gente vai lançar aí durante esse mês. Tem uma lição lá que eu falo sobre isso, é que as melhores ideias não vão ser criadas na frente do computador, na frente do livro, na frente da sua casa, né? Você vai ter que andar, você vai ter que ter outras experiências, e lá, num lapso de criatividade, você vai ter essa ideia. Então, assim, não tente reinventar a roda, entendeu? A roda vai chegar até você quanto você menos espera. Beleza, Tiagão? Obrigado, viu? Pessoal, acho que é isso, né? Eu vou encerrar aqui porque a gente vai lá para o checkpoint do pessoal da Academia da Alquimia da Mente, que a gente faz nosso grupo fechado no Telegram, tá bom? Quero agradecer de coração a você por estar aqui, ter ouvido e, né, faço o convite, reforço o convite aí para participar todo sábado, 9 da manhã, aqui no Instagram, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Um beijão, um abraço para você. A gente vai se vendo por aí. E para quem, na verdade, sentiu o convite de dar o próximo passo com a gente, vem para cá, se inscreva aí em algum curso nosso, um treinamento da Academia da Alquimia da Mente. Quer saber mais? diegomangabeira.com.br/cursos. Pessoal, até logo, viu? Tchau, tchau. Até mais.